Uma grande satisfação poder estar aqui mais uma vez, depois de algum tempo, poder retornar essa casa que gentilmente abre suas portas físicas e espirituais para acolher a todos nós. Então, a Casa Espírita, quando abre a porta para nós, é sempre oportunidade muito gentil, porque o Evangelho ele vem planificar as nossas vidas, ele vem nos trazer alento diante dos dissabores, vem nos trazer esclarecimento diante das dores, vem trazer para nós renovação de esperança diante de tantos desafios pelos quais todos nós passamos, sem exceção. Então, quando temos a oportunidade de estudarmos de fato o Evangelho, esta fonte de beleza pura, é sempre grata satisfação. Então, hoje não poderia ser diferente. Nós vamos buscar no Novo Testamento hoje algo que venha trazer um esclarecimento, um sentido para as nossas vidas, num aspecto peculiar que cada um de nós estejamos passando. E hoje nós vamos fazer um estudo de apenas um único versículo. Porém, esse versículo vai trazer para nós, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, uma forma nova de pensar. Assim espero. Vai depender da competência para poder fazer a abordagem dele. E o interessante, como nós veremos, é que é um versículo, penso eu, que alguns de vocês devem conhecê-lo na inteireza, outros podem conhecer apenas uma parte, talvez alguns outros nunca tenham ouvido falar, mas não há problema, porque o nosso objetivo aqui é que nós possamos de fato debruçarmos sobre aquilo que traga luzes para a nossa existência. Então, em relação a isso, é que nós vamos buscar lá no capítulo 10 do evangelista Mateus, mais especificamente no versículo 16, o nosso pano de fundo para a nossa conversa de hoje. E o interessante de nós notarmos o capítulo 10 de Mateus, ele é um capítulo bastante importante. Todos os capítulos têm a sua importância, não há dúvida. Mas ele traz uma peculiaridade. Porque no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos observar, segundo o próprio evangelista nos mostra, na sua organização da obra, é um momento em que Jesus, pela primeira vez, pelo menos assim nos dá a ideia, ele está reunido com os 12, aqueles que seriam os trabalhadores mais diretamente vinculados com a sua tarefa. O grego era a língua da cultura na época de Jesus e um pouco depois. O latim era a língua do dominador. Mas o grego era a língua da cultura. Então, alguns evangelistas escreveram diretamente na linguagem grega, foram sendo feitas as ampliações ao longo do tempo, mas do grego foi feita depois a versão para o latim, e do latim para todas as línguas latinas, o que inclui a língua portuguesa. Ou seja, então, nesse processo de passar de uma linguagem para outra, palavras vão perdendo seu sentido, vão sendo colocadas adaptações de entendimento segundo quem faz a versão, de forma que o Haroldo, indo buscar diretamente na fonte, no mínimo, ele está resgatando a mensagem segundo a sua originalidade. Nesse capítulo 10 de Mateus, nós encontramos então a primeira perícope, a primeira parte, o primeiro subtítulo, que vem falar exatamente sobre a apresentação ou a missão dos 12. Naquele momento, portanto, é feita a apresentação com uma peculiaridade. Quando são apresentados aqueles 12 que formaram esse corpo de trabalhadores com Cristo, eles são apresentados em duplas. Então ele começa apresentando primeiro os irmãos, Simão e André, Tiago e João, mas sempre nesse processo de duplas. E naquele momento, ele começa a apresentar esses, cujo histórico é mais ou menos o histórico que todos nós temos em relação, não apenas à doutrina espírita, mas ao próprio cristianismo. Porque naquela época, existiam pessoas que iam atrás de Jesus apenas nessa condição, de meros seguidores. Porque, convenhamos, com Jesus, eu acho que nenhum dia era igual ao outro. Numa jornada, de repente, um paralítico voltava a andar. Num outro dia, um cego tornava a enxergar. Depois, um chamado endemoniado ficava livre.
Ora, então, naturalmente, o mais importante era aquilo que Jesus ensinava, que ficava para a posteridade e era democraticamente distribuído entre todos. Mas esses chamados milagres chamavam mais atenção. E por isso existiam pessoas que iam atrás de Jesus com esse compromisso de observar o que será que ele vai fazer hoje. E quem sabe, talvez, no seu sentimento íntimo, até mesmo procurar. Quem sabe, no dia de hoje, Jesus vai promover um milagre para mim. Então nós tínhamos esse tipo de pessoa, que apenas seguiam Jesus por alguma razão de interesse particular. Hoje, ainda hoje, nós encontramos pessoas que são classificadas meramente na condição de seguidores de Jesus. Mesmo que ele não esteja fisicamente presente conosco aqui, de uma maneira visível, ainda assim, segue Jesus na esperança de que algo de bom aconteça para ele próprio. Aqueles que passaram a conviver com Jesus e perceberam nos seus ensinamentos algo a mais, algo que podia realmente fazer a diferença para a sua existência, muito mais do que um milagre, algo que fosse da aparência, foram aqueles que compuseram o seu corpo de discípulos. Então, o discípulo é aquele que, em primeiro momento, tem a sua visão em relação a Jesus como a de um aluno em relação ao professor. Tem nele alguém que venha ensinar algo com profundidade. E muitos de nós, espero que pelo menos a grande maioria, se não todos, já sejamos contados na condição de discípulos de Jesus, entendendo que aquilo que ele nos ensina é para, de fato, tornar-se grande ensinamento para nós. Porém, depois que Jesus partiu do mundo físico, aqueles que eram seus discípulos tomaram para si as rédeas de levarem o que aprenderam para ser ministrado para os demais, tanto na Judeia quanto nos povos ali das vizinhanças. E aqueles, então, deixaram a condição de meros aprendizes para se tornarem também professores, porém, não apenas nas palavras, mas vivenciando no cotidiano, no dia a dia, na relação com o semelhante, aquilo que haviam aprendido com Jesus e visto a forma como ele se portava. Esses são, portanto, os apóstolos. E nós encontramos, daqueles 12, 11 tornaram-se apóstolos. E outros, que não foram discípulos de Jesus diretamente, tornaram-se também futuramente apóstolos. É o caso, por exemplo, de Saulo, que não conviveu diretamente com Jesus, mas depois, ouvindo a respeito dos seus ensinamentos e tendo um encontro muito particular com o Mestre, torna-se apóstolo. E isso modifica de tal forma a sua vida que ele abandona até mesmo seu próprio nome, assumindo a denominação de Paulo, apóstolo ou apóstolo. Então, isso é também a jornada das nossas existências. Iniciamos com Cristo algo à semelhança de meros seguidores, para depois tornarmos os seus discípulos e futuramente, num período que pode ser hoje, pode ser no ano que vem, na próxima encarnação ou mais futuramente, tornarmos apóstolos. Quem vai determinar o momento em que cada um de nós se tornará um apóstolo? Cada um de nós. É tarefa que nós mesmos escolhemos quando nos sentimos aptos para isso. E Deus tem paciência para aguardar, porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, todos nós, invariavelmente, seremos apóstolos. Então, é sobre isso que nós estamos falando, desse encontro peculiar de Jesus com os 12, que não está contido no Evangelho, mas nós encontramos no livro Boa Nova, no capítulo de número 5, a explicação trazida por Humberto de Campos, de que esta reunião particular aconteceu na casa de Simão Pedro. Isso não está contido nos Evangelhos. E é naquele momento, reunido com os 12, que acontece tudo aquilo que está enfeixado no capítulo 10 de Mateus.
Primeiro, a apresentação nominal de cada um deles. Depois, Jesus fala da tarefa que eles deveriam desempenhar futuramente. Então, tudo foi colocado às claras. É quando ele dá diversas recomendações de postura para aquelas pessoas. Depois que ele fala dessas recomendações, aí Jesus parte para um ponto difícil. Ele fala, logo nessa primeira reunião, das perseguições que eles haverão de sofrer futuramente, quando assumirem para si a tarefa da divulgação da Boa Nova. Na primeira reunião, o contrato de trabalho ali, para ser assinado naquele instante, e já fala das agruras, porque com Jesus tudo é às claras. Então ninguém poderia dizer-se, eu fui enganado, porque já tinha a noção do que eu aguardaria. E depois disso, depois que Jesus fala dessas recomendações, das perseguições que eles sofreriam, na finalização desse discurso em particular, vem um momento que nós conhecemos da doutrina espírita muito bem, está lá como título do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, só que às vezes a gente não sabia que estava nessa reunião, quando Jesus então vem dizer, não penseis que eu vim destruir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. Então é ao final dessa reunião, quando ele está fazendo o fechamento dessa reunião que ele tem. Então é exatamente deste momento peculiar que nós tomamos este versículo aqui. Nós encontramos nesse versículo duas orações. É um versículo, um trecho, com um ponto no meio. Vocês devem estar pensando, qual é a relevância disso? E vocês já vão entender. Diz então Jesus, é o último versículo de quando ele está fazendo as recomendações. Depois desse, ele fala das perseguições. Então ele diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ponto. Continua o mesmo versículo. Sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Acabou o versículo. E aí a gente para e pensa assim, mas Paulo, você tem certeza que você tinha que falar dessa questão do ponto? Sim. Porque nesse momento em que Jesus, vejam, ele fez as recomendações, ele está falando que vai enviar. Eis que eu vos envio. Então, nesse momento, ele usa uma linguagem que a gente dá o nome de metáfora. É isso mesmo? Ele pega um objeto conhecido para explicar o desconhecido. Ele pega algo material, palpável, tangível, para explicar aquilo que não se tem noção. E nesse momento, a metáfora que ele utiliza é o uso de animais. E mais, quantos animais Jesus utiliza nesse versículo? Foi uma pergunta, gente. Quantos? 4. E mais, esses 4 animais, já que tem um ponto no meio, neste capítulo, Jesus nomina os apóstolos 2 a 2. E neste versículo, ele coloca 4 animais, 2 a 2. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as ovelhas e mansos como as pombas. Então, esse ponto no meio, ele mostra que a gente pode fazer uma separação. Os 2 primeiros animais representam comportamentos humanos. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. O senhor Honório Onofre de Abreu, já desencarnado, que talvez tenha sido quem mais se aprofundou na metodologia do estudo do Evangelho de Jesus, estudo minucioso do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é tudo muito grande, como somos mineiros, a gente resume numa única palavra que se chama miudinho. Então o senhor Honório Onofre de Abreu, no seu estudo do miudinho, ele fala que existem pessoas que na sociedade se comportam como lobos. E pessoas que na sociedade se comportam como ovelhas.
são um pouquinho mais antigos, como eu vejo que talvez tenha um ou dois por aqui, se tiver, devem se lembrar que lá nos anos 90 existia um filme chamado Dança com Lobos. Se alguém balançar a cabeça, está entregando a idade. Nesse filme Dança com Lobos, o ator principal, ele vai para uma tribo indígena e lá, pelo desenrolar do próprio filme, que dá o nome ao próprio filme, ele tem contato com a matilha de lobos. E ele observa no comportamento dos lobos que há uma peculiaridade entre aqueles animais na afirmação de quem é o dominador, quem é o macho que toma conta da matilha de lobos. E isso acontece de uma maneira muito peculiar na forma da sua expressão facial, como mostra os dentes. Então é nisso que ele vai demonstrar que ele tem a prevalência sobre a alimentação, sobre a reprodução, sobre dizer como vai se comportar aquele grupo como um todo. Então, tudo isso é feito pela expressão facial. O que significa que em sociedade, nós, ou alguns de nós, boa parcela da população, se comporta em sociedade como lobos, mostrando os dentes uns para os outros. Na disputa pelos cargos, quando tem que angariar mais recurso financeiro, no trânsito, constantemente mostrando as suas presas para mostrar que é mais forte, que tem privilégios, que tem a primazia em relação aos demais. Por outro lado, existem outras pessoas que se comportam nessa mesma sociedade da maneira completamente oposta. São os carneiros, as ovelhas, os cordeiros, que agem de maneira mansa, de maneira tranquila, suave, despertando o senso de paz onde quer que estejam. A pergunta é íntima para cada um de nós. Você se enxerga como lobo ou como ovelha na sociedade? E quando a gente percebe aquilo que Jesus fala, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, a gente tem uma tendência de imaginar, já que a gente sabe que a relação natural é o lobo agressivo, predador, a ovelha, o carneiro, dócil, manso, que é a vítima desse predador, sempre nessa relação de que o lobo voraz devora a ovelha. Aí a gente se reporta àquela reunião. Jesus, na primeira assembleia com os 12, não que ele não tivesse reunido antes, mas na primeira com os 12, onde ele dá as diretrizes do trabalho, ele fala para eles, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A gente imagina que isso vai ser um desastre, uma carnificina, que eles vão ser estraçalhados. Não é isso que vem à nossa mente? Sim ou não? Sim. Mas então, a gente precisa daqueles que já conhecem o Evangelho de uma maneira mais profunda do que nós, para poder abrir os nossos olhos e compreendermos de uma maneira melhor. Por isso a gente vai atrás do Senhor Emmanuel, que no livro Vinha de Luz, na lição de número 144, em meio a lobos, nos fala direto, no primeiro parágrafo. A gente nem precisa aprofundar muito mais a lição. Vamos ficar apenas com esta frase. Emmanuel nos dizendo assim: naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, vos envio como ovelhas no meio de lobos, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Eu pergunto a vocês, quando a gente vai sair de férias e a gente fala assim, não, vou para um lugar em que eu possa respirar um ar mais puro. Via de regra, a gente encontra um ar mais puro, na referência popular mesmo. É quando a gente vai à praia ou na montanha? Não é isso que a gente costuma dizer? Vou para a montanha respirar um ar mais puro. Não é isso que vulgarmente a gente costuma dizer? Ou seja, a gente está dizendo, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, de que tudo que aquilo
tudo aquilo que é de natureza mais elevada é mais puro. Enquanto o que é de uma natureza inferior carrega um grau maior de impureza. Então Emmanuel nos fala, naturalmente Jesus, em referindo-se, fazendo essa referência, reportava-se a ovelhas fortes que respiram em atmosferas mais elevadas. Ou seja, em condições de maior pureza. Olha a mudança que se faz. Então, nesse aspecto, a gente tem que pegar, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, referências que nos fazem compreender melhor esta relação de elevação. Exemplo. Houve um momento em que Jesus, reunido a Pedro, Tiago e João, no alto de uma montanha, Jesus aparece com grande esplendor. Segundo os evangelistas, os três, Mateus, Marcos e Lucas, o rosto de Jesus fica mais brilhante do que o sol, e as suas vestes tão brancas como a luz do dia. Alguém se lembra de que episódio é esse? É o quê? A transfiguração. Que na tradição cristã fala que aconteceu no Monte Tabor. Por favor, não acreditem em mim. Se vocês forem ler nos três evangelistas, nenhum deles cita o nome do monte. Mas tradicionalmente a gente fala, e eu mantenho isso. Não sei de onde vem, mas eu falo na transfiguração do Tabor. Ou seja, naquele instante, Jesus eleva-se um pouco, fica num brilho, no seu fulgor, que é quando ele se mostra aqui na terra, segundo a sua própria natureza íntima. Ou seja, para Jesus se mostrar tal qual ele verdadeiramente é, aqui na terra, para ele se mostrar na terra tal qual verdadeiramente ele é, o que ele teve que fazer? Simbolicamente, ele teve que subir o monte. Ou seja, elevar-se em termos vibratórios. Então, toda vez, não tenham medo, toda vez que vocês lerem, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a questão de subir o monte, está referindo-se à elevação do padrão vibratório. Será mesmo, Paulo? Recordemos, o livro de Êxodo, quando Moisés está tirando o povo hebreu da escravidão do Egito, em determinado momento, eles param, estão acampando, e Moisés ouve o seguinte: Moisés sobe o monte e fica lá. Que momento peculiar é este? Quando Moisés vai receber, por via mediúnica, os 10 mandamentos, no alto do monte Sinai. Ou seja, se foi no alto da montanha geográfica, nós não sabemos. Mas, na simbologia, Moisés sobe o monte, eleva o teu padrão vibratório, para que eu possa te transmitir a lei que vai reger as nações. E ainda por cima, não era suficiente subir o monte. A complementação é: permanece lá. Permanece em alta vibração. Cada um de nós vem aqui numa sexta-feira para poder estar na casa espírita. E aqui, quem aqui já foi nessas lanchonetes do tipo fast food? Muitas vezes a pessoa vai lá e eles recomendam e a pessoa acaba comprando um combo. O que é o combo? Um lanche, uma bebida, batata e às vezes sobremesa. Isso é o combo. A gente vem na casa espírita e tem primeiro a mensagem, depois a palestra, tem prece e depois passe. É um combo que a gente tem na casa espírita. Só que é um combo não de natureza material. É um combo de natureza espiritual. Ou seja, a gente vem aqui e a gente sobe o monte. E aí a gente sai daqui com a vibração elevada. E lembrando que Jesus fala para cada um de nós nesse instante: eis que eu vos envio
como ovelhas, ou seja, com alta vibração, para o meio dos lobos, o mundo lá fora. E aí, o que acontece? A gente sai daqui, no alto da montanha, e quando atravessa o portão, o que a gente começa a fazer? Descer a montanha. Porque aí a gente chega em casa e está lá passando, eu acho que é Dancing Days que deve estar passando agora, e o marido, alguns entenderam, né? Não todos. Chega em casa e está lá o marido, a esposa, assistindo a novela. Você entra em casa, flutuando como Jesus no alto do Tabor. A gente adentra aquele ambiente. E aí ele dá aquela olhadinha, ou ela dá aquela olhadinha de lado. Já chegou? O sorriso, né? E fala assim, anotou tudo? Porque senão, você já sabe, né? Vai para um umbral. E aí chega no final de semana, e essa casa eu sei que tem muitas obras, distribuição de cesta, visita fraterna, tem uma série de atividades que a casa faz. E aí a gente sai de casa para vir para cá. E o que a pessoa que está ficando fala? Já vai voltar para o centro? Por que não leva o colchão de uma vez? Espero que isso não aconteça no Joana d'Arc. Porque na instituição que eu frequento, muita gente se queixa disso. E aí, o que acontece? Nessas ocasiões, a gente, quando ouve, a gente também fala, responde. E acontece o seguinte, a gente sai daqui na condição de ovelhas, que é mandado para o meio dos lobos. E a gente vai sair daqui hoje imaginando, eu estou feliz. Eu sou a ovelha que Jesus manda para o meio de lobos. E quando o outro nos desafia, a gente retruca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que foi Jesus que disse também. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. A gente imaginava que ao sair daqui, a gente era ovelhinha. Só que nesse instante a gente descobre que a gente é lobo em pele de cordeiro. A gente se imagina no grau de elevação. Só que nas situações do dia a dia, a gente age como se fosse lobo. Então, Jesus fala que nós devemos ir ao encontro daqueles na vibração em alto patamar. Eu vou contar para vocês uma historinha peculiar. Tem tempo, né? Ela é curta. Talvez algum de vocês saiba ou não. No começo desse ano, tem um programa que passa aos sábados. E por favor, se alguém souber essa referência, me passe. Eu tentei encontrar, não consegui. O programa passa aos sábados, eu não consegui ver, porque é o horário que eu vou para as atividades da instituição que eu frequento, de sábado à tarde. Mas me parece que esse ano, naquele programa, Tô Indo, já ouviram falar? O apresentador, ele foi para a Fazenda Santa Maria, que é uma fazenda que fica entre Conquista e Sacramento. E essa Fazenda Santa Maria, quem morava lá há mais de um século, era o tio de Eurípides Barçanufo, o tio Mariano, Simão Mariano. E nessa fazenda, ele recebia muitas pessoas em estágio de desequilíbrio para poderem fazer o tratamento. Então ele fundou dentro do centro uma instituição espírita, Centro Espírita Fé e Amor, que funciona até hoje. Então, há mais de 100 anos, estava lá o senhor Mariano e apareceu uma família levando uma jovem num grau de obsessão muito severo, a ponto dela ter que ir amarrada, porque ela se tornava muito agressiva. Então, eles procuram o senhor Mariano para poder, de alguma forma, auxiliar aquela jovem. Só que o senhor Mariano estava de saída, ele ia atender um parto, e ele não tinha condições de atender aquela jovem. Mas ele não a deixa ao desamparo. Chama um de seus colaboradores mais diretos, que é o seu Luizinho, um homem de baixa estatura, 1,5 m mais ou menos. E antes de sair, o senhor Mariano pede que a família desamarre a moça.
Não, mas nós não podemos, ela se torna muito agressiva. Desamarra a moça. Desamarrar. E a moça subiu no alto de uma árvore. E aquela preocupação, minha filha, mas você vai cair, você vai se machucar. E aí vem o seu Luizinho, naquele andar calmo, peculiar. Chega perto, olha a moça no alto e fala assim, desce daí, filha. E a moça desce. E quando ela desce, ela vem depois engatinhando até os pés do seu Luizinho. E ele tira o chapéu coco que ele usava, e agora é uma simbologia, não vamos tomar isso ao pé da letra. Ele tira o chapéu, passa na cabeça da moça e fala, sai daí, coisa ruim, entra aqui no meu chapéu. E põe o chapéu de novo na cabeça. Magneticamente, naquele instante, ele rompe os laços que uniam a moça com a ou as entidades que causavam a perturbação. Não é o chapéu, mas ele usou aquele artifício para que as pessoas visualizassem alguma coisa. Então ele põe o chapéu coco na cabeça e entra sozinho no Centro Fé e Amor para dialogar com aquelas entidades. Gente, se fosse eu estava internado até hoje no hospício, com toda certeza. Porque para poder fazer isso sem contar com o auxílio dos outros, é porque o patamar vibratório tem que estar muito elevado. Subir um monte e permanecer lá. E não ser ou agir como lobos que nós costumamos fazer em sociedade. Ficou claro então? Jesus envia os seus discípulos na condição de ovelhas, daqueles que estão em vibração mais elevada, para irem ao encontro daqueles de vibrações não tão elevadas. Então, são esses os tipos de comportamento humano. Só que neste envio que Jesus faz, ele recomenda que essas ovelhas, esses carneiros, esses cordeiros, tenham determinadas posturas. A segunda parte, o segundo par de animais. O primeiro são os comportamentos. Os outros dois são as qualidades, os atributos que eles, na condição de ovelhas, devem desenvolver para irem ao encontro dos lobos. Ficou claro? Então, essas ovelhas devem ser prudentes como as serpentes e mansas como as pombas, no convívio com os lobos. Vamos então analisar o que isso pode representar para nós. Em primeiro lugar, quem aqui nasceu na zona rural? Eu vou por exclusão, vou simplificando. Quem aqui nasceu na zona rural? Alguns. Ou são os mais corajosos de assumir, ou é realmente uma postura, uma mudança que a gente vai passando, que a sociedade toda vê. Quem aqui já morou na zona rural? Alguns já levantaram as mãos, um pouco mais. Ou porque tiveram vergonha na primeira vez, ou porque não nasceram, mas moraram. Quem aqui, pelo menos, tem parentes na zona rural? E vocês já viram ou ouviram a referência de pessoas que tenham encontrado cobras perto de casa? Dentro de casa. E muitas vezes, quando isso acontece, em que lugar da casa que está a cobra? Mas, muitas vezes, a gente tem a referência de que as cobras estão próximas ao fogão de lenha. Por quê? Calor. Porque cobra é um animal de sangue frio e precisa do calor, seja uma fonte artificial de calor ou o calor do sol, para desenvolver as suas atividades. Agora, por que muitas vezes a gente leva o susto, se surpreende com a serpente? Se fosse um boi passando ao redor da casa, vocês iam saber que ele está lá, mesmo sem ver? Sim ou não? Imagina, madrugada, você ouve? A gente escuta o barulho dos animais. Se nós estivéssemos na primavera, após as primeiras chuvas, o solo fica mais mole, as cigarras saem de lá debaixo da terra, elas estavam sugando a raiz, sobem pelo tronco, rompem aquela carapaça, esticam suas asas e passam a voar por aí. Se entrasse
cigarra, agora, imaginando que fosse a época, nós iríamos saber que está entrando uma cigarra? Por quê? Por causa do barulho. Então vejam que não é o tamanho do animal, é a forma como ele se comporta. O cachorro late, o gato mia, a vaca muge, a galinha cacareja e a cobra silenciosa. E esse é o grande atributo. Ela consegue os seus intentos porque ela age de maneira silenciosa. Jesus então nos recomenda que nós possamos ir com a prudência das serpentes, sem chamarmos atenção, sem fazermos barulho, que é o contrário do que a gente faz. Jesus, depois que foi preso, à exceção de poucos diálogos, à exceção dos salmos, à exceção dos momentos em que ele recitava salmos, das poucas palavras que ele disse, como em tuas mãos entrego o meu espírito, tenho sede, etc. Na maior parte das vezes, depois de ser preso, Jesus permaneceu em silêncio. E nós, quando passamos por grandes testemunhos, qual é a nossa postura? Falar, choramingar, reclamar. A gente costuma fazer muito isso, né? Para que os outros saibam o que a gente está passando. Então, a gente tem uma dificuldade de agir no silêncio. Para quem tem filho que nasceu no berço espírita, e alguns aqui eu sei que tem, eu mesmo tenho, vocês ficariam felizes se o seu filho, sua filha, ele se tornasse um palestrante espírita, que saísse por aí falando maravilhas em nome de Jesus? E eu pergunto a vocês, é difícil falar em nome de Jesus? Sim ou não? Fica dividido. Gente, não é difícil falar em nome de Jesus. Vocês pegam, acho que eu não tenho aqui, vocês pegam uma mensagenzinha aqui, vem aqui na frente, lê e falou em nome de Jesus. Difícil não é falar em nome de Jesus. Difícil é calar em nome de Jesus. Isso é difícil. Isso é desafiador. E é isso que Jesus nos pede. Sede prudentes como as serpentes. Que a gente possa agir de maneira silenciosa. Mas tem também um outro aspecto na serpente. Mesmo quem não saiba o nome, já sabe. Mesmo quem nunca viu uma cobra ao vivo, e espero que não veja, mas sabe pelo menos que ela se desloca em movimentos serpentiformes, sinuoso, em curvas. E aí, para quem já teve oportunidade de estudar física, sabe que a representação das ondas, sabe que lá na física, os físicos, lá na escola, eles representam a onda num gráfico ondulatório. Imagina olhando de cima como que é o movimento da serpente? Em ondas. Só que se a gente vai analisar como é a onda eletromagnética, a onda elétrica é num sentido. E a magnética, ela é, eu não vou conseguir desenhar, mas é como se ela viesse para frente, para trás. Para frente, para trás. Elas são perpendiculares. Ou seja, as ondas, a vibração é onda e ela ocorre de maneira vibracional, de uma maneira sinuosa, como se fosse o deslocamento da serpente. E o que isso tem a ver? Que às vezes a gente faz uma leitura das coisas de uma forma muito literal, porque talvez ninguém nunca tenha nos apresentado uma outra forma de ver. E o Antigo Testamento, em particular, é muito alegórico. Ele trata os assuntos de natureza mais elevada de uma forma mítica, como se fossem alegorias. Então a gente vê naquele mesmo livro de Êxodo, que quando Moisés foi lá para poder tirar o povo do Egito,
ele foi chamado para o palácio do faraó. E o faraó exigiu que Moisés fizesse um milagre em nome do Deus dele. E naquele momento, ele estava acompanhado do irmão, Arão, e ele toma o cajado de Arão, ou seja, o sustentáculo, e transforma o cajado em uma serpente. Alguns conhecem a história. Maravilhado com aquilo, o faraó exige explicações. Chama os seus sacerdotes e eles produzem 2 serpentes que entram em luta, em choque com a serpente do Moisés, e o final da história é que a serpente do Moisés vence e engole as 2 outras serpentes. Não é isso? Vamos sair do mito? Vamos analisar isso conforme a doutrina espírita nos explica? As leis de Deus são imutáveis, sabemos disso. Então nós sabemos, a ciência nos mostra a impossibilidade de um cajado de madeira, células vegetais mortas, se transformarem num animal, células animais vivas. A ciência nos mostra essa impossibilidade. Ah, Paulo, mas para Deus nada é impossível. Correto. Mas nem mesmo ele derroga as suas leis. Nem mesmo ele burla. Então vamos analisar isso sob uma nova ótica. Moisés transforma o cajado, o apoio, em uma serpente. Como que é o movimento da serpente? Onda, vibração. No palácio do faraó, Moisés começa a vibrar. O faraó chama os seus sacerdotes, que também produzem serpentes. Ondas também vibram. E nesse duelo vibratório, neste duelo mediúnico, qual é a vibração? A serpente vitoriosa? A de Moisés. O duelo mediúnico foi vencido por aquele que vibrava mais alto, que vibrava melhor. Então Jesus nos fala: sede prudentes como a serpente, vá em silêncio e com a vibração alta. Não é assim que nós temos que nos portar? Então está faltando um. Qual é o animalzinho que falta? A pomba. E para quem for amanhã, na Praça Tubal Vilela, imagina que é época de Natal. E aí as pessoas transitam com mais calma do que o normal. As pessoas estão com suas mãos mais livres. Não tem ninguém carregado de sacola, não é? É isso? Imagina a pessoa na Praça Tubal Vilela, na véspera de Natal, de tarde, com 3 sacolas em cada mão, atravessando para poder pegar o Uber. Antigamente a gente falava que ia pegar o ônibus, né? Agora vai pegar o Uber, porque tem que chegar em casa, tem que começar a preparar a alimentação. A pessoa atravessa a Praça Tubal Vilela como se fosse uma freira, não é, gente? Andando naquele passinho miudinho. É isso? Não. A pessoa vai com passadas largas, rápidas. E quem que está ali no chão da Praça Tubal Vilela? As pombas. E quando a gente vai se aproximando nessa situação, a pomba para, levanta suas asas e fala: ah, tá, calma lá, não está me vendo aqui? É isso que acontece? A pomba simplesmente sai da frente, naquele movimento, eu não sei fazer, aquele movimento de pescoço. A pomba simplesmente sai andando ou voa. E depois que a pessoa passa, o que a pomba faz? Volta calmamente e retoma a atividade que ela estava fazendo, sem reclamação, sem queixa. É isso que Jesus nos recomenda. Eu envio vocês para o meio de lobos para que vocês sejam prudentes como as serpentes, que vocês ajam em silêncio com alta vibração. E quando alguém quiser se antepor ao seu caminho, não tem problema. Deixa-o passar. Deixa-o seguir o seu caminho. Interrompe momentaneamente a sua tarefa
E depois que a pessoa seguiu o seu caminho, você retoma aquilo que foi interrompido temporariamente. E a pomba tem mais um detalhezinho, juntamente com a ovelha. Para aqueles que se recordam, quando os judeus, os hebreus, iam para o templo de Jerusalém para poder apresentar os filhos para Deus, né? É uma simbologia, né? Tinha a sua liturgia. Eles tinham que apresentar o filho e sacrificar um animal. Para que Deus pudesse conhecer um de seus filhos, tinha que ter o sacrifício do animal para Deus ficar agradado daquilo. Então, via de regra, o que a gente mais ouve falar é que o animal que mais era sacrificado no Antigo Testamento era qual? O cordeiro, né? O carneirinho, a ovelhinha. Era o que a gente mais ouvia falar. Só que quando fala particularmente, quando Jesus foi ser apresentado no Templo de Jerusalém, o evangelista fala que em seu nome, o sacrifício que Maria e José, que eram muito pobrezinhos, fizeram, eles sacrificaram 2 pombinhas. Ou seja, o carneiro se sacrifica pelo outro, mas a pomba se sacrifica pelos mais pobres. Então, na nossa tarefa, que possamos nos espelhar nesses animais, fazendo o sacrifício pelos outros, mas em particular, que possamos nos sacrificar por aqueles que mais necessitam, pelos mais pobres. É para eles que Jesus nos envia, na condição de ovelhas, enviados para o meio de lobos. Ele conta conosco, para que nós possamos desenvolver esses atributos e possamos agir como Ele mesmo agiu, na condição do Cordeiro de Deus, para que um dia nós possamos fazer aquilo que o profeta Isaías profetizou. Eu sei que é feio falar assim, mas me falta uma palavra melhor. O profeta profetiza, né? Mas essa redundância é para ficar mais claro mesmo. Porque ele disse que um dia carneiros, né, ovelhas e lobos morarão na mesma casa. Mas ele não fala que na condição de inimigos, vivendo em plena harmonia. Que nós sejamos então esses mensageiros da paz, para que possamos fazer com que no reduto doméstico, ovelhas e lobos vivam em plena harmonia, como previsto muito tempo antes do Cristo. Esse é o desejo de Deus. E que Ele nos abençoe hoje e sempre, para seguirmos na sua paz, onde quer que vamos.